Olá, irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E comentando então, nesse 27 de junho, a leitura bíblica deste dia, do plano de leitura anual, 2 Reis 10 e 12, né? Vai contar a situação, né, do Reino do Norte, dizendo que naquele tempo, né, o Reino de Israel ele foi se apertando, né, porque Hazael, o rei da Síria, começou a conquistar as cidades, principalmente, a princípio, aquela região ao leste do Rio Jordão. Lembrem, quando Israel vinha para entrar na terra prometida, atravessar o Jordão, duas tribos, né? A tribo de Gade e a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés ficaram do lado leste. E são elas agora que Hazael está dominando, né, os territórios. Ele conquista Gade e também é nesse tempo que vai mostrar que Jeú morreu. Então, estas cidades do lado leste ainda estavam as colinas de Golã, que naquela época elas se chamavam Gileade, Bazã, né, ao norte de Israel. E Jeú, ele morreu, né, morreu e reinou 25 anos em Samaria. E no sul, no Reino do Sul, agora a rainha mãe, né, Atalia, ela, então, que era mãe de Acasias, vendo que o filho tinha sido morto, né, ela começou a exterminar, né, todo o restante da família real, com uma maldade muito terrível, para ela, então, ser a rainha, ela estar sentada no trono, e ficou por 7 anos reinando, né, ali no Reino do Sul, em Judá. Mas a irmã de Acasias, que se chamava Jeoseba, ela esconde um dos filhos de Acasias, que é Joás, né? Esconde ela com a sua ama e depois entrega ao sacerdote Joiada, né? E esse menino, né, que era ainda muito novinho, ele então é guardado, e ali no templo Joiada está guardando. Ele contrata uns mercenários, né, que estavam por ali para resguardar e guardar o rei, aquele menino que haveria de se tornar rei de Judá. E foi o que aconteceu. Eles guardaram, fizeram guarda, e Joiada então, junto com esses, né, mercenários, esses capitães ali, eles também mataram Atalia, né? E aí Joiada colocou o menino de 7 anos, né, no trono de Judá. E ele reinou 40 anos. Mas ao colocar o menino no trono, Joiada fez algo muito bom, que foi colocar o livro da lei na sua mão. A partir, claro, dessa influência de um sacerdote, né, que tinha os seus zelos pelas coisas do Senhor, o rei Joás, agora rei de Judá, né, ele então passa a tomar atitudes para tirar o povo da idolatria. Eles até, na verdade, vão ao templo de Baal, destrói o templo, matam o seu sacerdote, Matã, né, e então vão se estabelecendo os princípios, né, daquilo que a lei do Senhor estava dizendo. Mas também, né, o próprio reino de Judá, agora o Hazael vem para também conquistar o reino, a Jerusalém. Ele vem em direção para guerrear a Jerusalém. Mas Joás ele estava reunindo, né, prata, ouro, para fazer a restauração do templo, né, cuidar das coisas que precisavam ser restauradas, e deu na mão dos sacerdotes, mas eles não tiveram essa dinâmica de fazer esse trabalho, mas, portanto, foram contratados
né, pedreiros, carpinteiros, né, aqueles que sabiam trabalhar com a prata, o ouro, e compraram também madeira, né, pedras lavradas, tudo necessário para restaurar o templo. E quando então Hazael ele veio para guerrear contra Jerusalém, ele toma uma atitude, né, e envia para Hazael muita prata e ouro, né, para que assim Hazael desistisse desse intento. E foi, e deu certo, né? Hazael não veio para guerrear, ele suspendeu o ataque contra Jerusalém. Muito bem. No livro de Atos dos Apóstolos, estamos nas movimentações do apóstolo Paulo, seus companheiros de viagem, né, Timóteo, Silas, e agora quando ele está deixando Atenas, né, e indo para a direção de Corinto, ele ali está tendo êxito, né, na pregação do evangelho, mas ao mesmo tempo sendo perseguido. Ainda que Timóteo e Silas logo mais vão ao encontro dele, ele se dedica à pregação da palavra, mas é fortemente também atacado, né? E quando Silas e Timóteo vêm do lado da Macedônia, né? Estiveram lá em Filipos, enfim, agora nessa região, né, de Corinto, o Gálio, né, que se tornou governador da Acaia, ele foi então também trazido, o Paulo, né, e os crentes diante de Gálio para ser julgado pelas aquilo que eles estavam acusando Paulo de adorar diferente do que dizia a religião judaica. Gálio não quis se meter na questão religiosa e mandou que eles fossem, mas mesmo assim eles bateram, não é? Açoitaram muito um homem, né, chamado Sóstenes, que era o líder da sinagoga e que estava então também indo em direção ao evangelho. Então foi muito difícil mesmo aqueles dias em que a igreja estava sendo implantada na região de Corinto, né? Muito bem, dali Paulo segue para Éfeso, né? E lá em Éfeso ele vai também procurar a sinagoga, que sempre era costume dele, anunciar Yeshua como o Messias, né? Jesus como Messias. Este era o foco também da pregação de Paulo nas sinagogas para os judeus, e assim muitos também se convertiam. Essa era a caminhada, né? Até que agora ele então deixa Éfeso, pega os navios e vai para Cesareia, e de Cesareia sobe para Jerusalém. Nós vamos depois acompanhar esta visita de Paulo, porque ele de Jerusalém vai para Antioquia, a sua igreja, que enviou ele para as obras missionárias. O Salmo 145, versículos 1 a 21, é extraordinário, que fala do amor, da misericórdia, da natureza, da essência de Deus. É aqui que ele se espelha naquilo que Moisés revelou, o salmista Davi, né? Na expressão, quando ele queria ver Deus, foi a expressão de Moisés. O Senhor é misericordioso, é compassivo, lento para irar-se e cheio de amor. Foi isso que Moisés viu quando presenciou a glória de Deus. Encerramos com o Provérbios 18:1. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Nunca é bom o isolamento. Somos uma família e nós aprendemos muito uns com os outros. Que Deus vos abençoe.